Essa aliança que Jesus fez conosco, ela tem as virtudes, ela tem os seus benefícios. Ele fala que, a Bíblia diz que todos o quanto receberam, Deus lhe deu o poder de tornarem filhos de Deus. Em outro lugar diz que nós vamos reinar em vida. Em Isaías 1:19, ele diz: se quiserdes e me ouvires, se quiserdes, se você quiser. Em outra tradução, oh, aleluia. Ele diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Eu estava essa semana lendo e estudando, quando o Senhor me disse a respeito se eu quiser e obedecer. Por que não temos experimentado e comido o melhor dessa terra? Por que não temos vivido a nossa vida, como diz a palavra de Deus, o justo viverá de glória em glória? É certo que as necessidades vão bater, sim, e a gente vai ver isso na palavra. A falta vai bater. Mas por que o suprimento não tem vindo quando eu falo? Por que o suprimento não tem vindo quando eu declaro? Será que eu estou querendo? Será que eu estou obedecendo ao Senhor? Será que a minha vida mesmo eu entreguei a Cristo? Ou eu vivo um cristianismo somente porque é uma religião? Eu gosto, eu sou simpatizante, eu acho legal. Ou será que a minha vida é dele? A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. Um preço que eu e você jamais vamos saber qual é. Mas nós somos comprados. Você não pertence a você mesmo. Você não pertence às suas emoções. Você não pertence à sua alma. Você pertence a Ele. Paulo entendeu isso. Por que ele tomava 39 chibatadas e ainda cantava e celebrava ao Senhor? Ele não pertencia a ele mais. Ele escreve em uma das cartas: eu queria ir embora, porque era muito melhor para mim ir para o céu, mas por causa de vós eu vou ficar. Ele entendia quem ele pertencia. A quem eu pertenço? Será que eu estou obedecendo ao Senhor? A minha vida é dele? Eu o entreguei mesmo, ou eu simplesmente aceitei a Jesus, mas com a minha condição? Entregar a tua vida a Cristo não é como financiar um carro, ou comprar uma casa, ou comprar uma roupa, que é nas suas condições. Se você quiser entrar nessa aliança,
A condição é a dele, não a nossa. Se quiserdes e obedecer. Queria que você abrisse mais alguns versículos. Aleluia. 1 João 5. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são, diga, não são pesados. Em Tiago 1, 7, não pense tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Uma pessoa inconstante, se você for ler no 6, 1:6. Tiago 1:25. Aquele que, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 1 Crônicas 13:14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto ele tinha. A arca de Deus ficou 3 meses. Ela estava dentro de uma caixa, madeira. Ela ficou 3 meses. Eu lendo isso, eu falei, Senhor, 3 meses a arca ficou dentro da casa de uma pessoa. E hoje eu e você carregamos a presença de Deus dentro de nós. O Todo-Poderoso dentro. Aonde você vai, o que você faz, o que você pensa, o Todo-Poderoso está dentro de você. O Criador de todo o céu, de toda a terra. Tudo que você vê, os seus olhos contemplam, está dentro de você. E por 3 meses, ela contida dentro de uma caixa, ela foi para a casa de uma pessoa. E porque essa pessoa foi obediente, ele prosperou. O segredo da prosperidade é a obediência. O segredo da prosperidade é a obediência. Nós queremos tudo de Deus. Queremos arrancar tudo o que puder. Mas não queremos obedecer aos seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. O problema é que a nossa mente ainda é muito carnal. Por isso se torna pesado os mandamentos. A vontade de Deus para a nossa vida. Porque se eu viver conforme eu penso, eu acho que eu vou chegar mais longe, eu acho que eu vou fazer melhor. Se eu viver conforme as minhas ideias, eu vou conseguir chegar lá na frente, eu vou conseguir ser bem-sucedido, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro, somente no nosso entendimento. E o nosso entendimento para nada serve. Mas obedecendo a palavra de Deus. Mateus, vamos comigo lá.
Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele, lendo essa primeira parte, algo saltou dentro de mim que foi o porquê de nós não vivermos o reino de céu aqui nessa terra. Hebreus 6:4, se não me engano, fala que uma vez tendo provado do reino vindouro, ele está falando de uma outra questão, mas eu posso provar do reino que está vindo, do milênio, aonde não haverá dor, aonde só haverá paz, aonde todas as suas necessidades estão supridas, aonde você olhar, o Senhor vai estar diante de você. Ele fala, uma vez tendo provado disso. Agora, só que ele fala aqui, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando desse reino que está dentro de nós, dessa nova vida que a gente carrega, trazendo esse reino para cá, trazendo o que está dentro de mim para fora. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai experimentar isso. Eu abri meus olhos e falei, Senhor. Quando Jesus pregava, você pode ver que ele pregava a respeito do reino. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Nós carregamos o reino de Deus. Mas não é porque eu estou dizendo, Senhor, Senhor, eu vou entrar nesse reino. Somente o que faz a vontade de meu Pai. Jesus fala assim, eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. No jardim do Getsemane ele fala, se for possível, passa de mim, mas todavia não seja feita conforme eu quero. Ele tinha uma vontade. Você tem uma vontade. Não é errado ter a vontade. É errado você fazer a sua vontade e não fazer a vontade de Deus. Porque que anos e anos da nossa vida a gente dá a volta e estamos no mesmo lugar. Igual a Ana disse, poucos dias construíram, se levantaram, e a igreja do Senhor não prospera, não avança, não sai do mesmo lugar. Vivemos uns dias que declaramos a palavra, o suprimento chega e a gente se alegra, ai, obrigado, não sei. E a abundância. Eu sei que prosperidade, ela é ausência de necessidade. A prosperidade é você, quando necessitar, você ser suprido. Sim, mas também Deus tem carros, casa, dinheiro na tua conta. Deus também quer enriquecer pessoas. Mas nós não obedecemos ao Senhor. Nós queremos simplesmente o que é bom. Se você for pegar a história de Israel, for pegar toda a vida do povo judeu, eles, quando estava mal, eles corriam para o Senhor. Quando estava bem, eles adoravam a Baal. Você vai ver, a gente está lendo o Êxodo esse mês, você vai ver todo o percurso daquele povo murmurando e Deus suprindo. Ah, porque não tem água?
Toca na rocha, sai água. Ah, porque não tem comida? Sai comida até pelo nariz. Ah, porque não tem aquilo? Ah, porque Moisés não deve ser o líder? Ah, porque fulano está errado? Ah, porque vamos fazer um bezerro de ouro? Aí quando chega na hora de entrar na terra prometida, o povo blasfema. Nós não vamos entrar, porque é terra de gigante. Não entraram naquilo que era de Deus para a vida deles. O propósito daquele povo era sair e entrar na terra prometida. Mas por desobediência, aquele povo morreu no meio do deserto. Por não ouvir ao Senhor. Eu sei que parece duro, mas eu quero deixar você pensando. Deus tem prazer na tua prosperidade. É um tempo que Deus está dizendo, chega da minha igreja ficar sendo roubada pelo diabo. Mas é preciso obedecer. É preciso ouvir. Vamos continuar, Mateus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muito milagre? Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que pratica iniquidade. Não é o você fazer. Não é o você expulsar demônio. É o que faz a vontade de Deus. Às vezes você pensa que, porque eu posso pregar, eu posso me levantar e ser um pastor, eu posso fazer isso ou daquilo. Não é o que você faz pensando que está certo. É a vontade de Deus que prevalece. E o interessante é ele dizer que muitos chegarão diante de mim e vão falar o que fizeram. Mas ele fala, só o que faz a vontade do meu Pai. No versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja só, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande ruína. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Lembra de Jesus no barquinho? A tempestade vindo? E ele dizendo contra a tempestade? E a tempestade se levantou, ele diz contra a tempestade, e a tempestade cessou. O interessante é que quando você está nele e fazendo a vontade dele, o que você diz surte um efeito. O problema é que estamos tentando demais ter fé em vez de obedecer o que diz a palavra. Porque se eu obedeço, eu tenho a fé de Deus.
Então eu digo e vai acontecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? E edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? Cristo. E aonde nós estamos edificando? Sobre os meus fundamentos, sobre a minha forma de viver. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, de não saber aquilo que é de direito, de não ouvir. Em outro lugar Deus fala assim: se eu sou o pai, eu não posso corrigir vocês? Fala em Malaquias mais ou menos, a respeito do dízimo, falando com o povo. Nós queremos fazer do Evangelho uma festa do nosso jeito. Nós queremos fazer do cristianismo aquilo que a gente pensa ou programa. E quando você entende que há um propósito, quando você entende em obedecer à voz do Senhor, não é pesado. Aí a prosperidade começa a manifestar na tua vida. Aí deixa de sempre estar declarando: chegou. E você vai ver a abundância de Deus. Você vai ver a chuva no tempo certo. Você vai ter a colheita no tempo certo. A gente precisa obedecer ao Senhor. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que derramou sangue por você. Ou para você não vale nada aquele sangue na cruz? Sei que é duro, mas... eu prefiro chacoalhar você agora do que um dia chegar no céu e o Senhor falar comigo assim: por que você não disse? Eu é que serei cobrado. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Obedecer ao Senhor como? Nos dízimos. O Senhor tinha me dito algo a respeito do dízimo. Porque o dízimo eu posso fazer o que eu quero. Não. Existem cristãos que nem obedecem ao Senhor nos dízimos. Mas é na velha aliança, Abraão deu o dízimo antes da lei. Antes da lei. Ainda bem que já tiraram a oferta, né? Para não falar que o pastor está querendo tirar dízimo. Aí eu posso... Antes da lei ele deu o dízimo. Toda a lei, eu cumpro ela em Cristo também. E isso eu vou falar para a igreja. O Senhor tinha me dito algo a respeito de dízimo. Dízimo se entrega na igreja. O Senhor tinha me dito algo. Algumas pessoas estão administrando o seu dízimo. Deus não te chamou para administrar o dízimo. Quem administra o dízimo é o governo da igreja. A sua função é entregar a Ele. A sua função é obedecer ao Senhor. Na velha aliança, o povo trazia o dízimo da forma como eles queriam. Em Malaquias, se você pegar o livro de Malaquias, você vai ver o Senhor corrigindo o povo de Israel por falta de honra. Se você entender que você deu a sua vida para Ele, quando você está dando o dízimo, você está dando 10% da tua força e da tua energia para Deus.
na verdade, se você entende que sua vida é dele, um escravo quando estava preso para o povo judeu, a vida daquele escravo pertencia ao seu senhor. Então tudo que você produz pertence a Deus. Existe um grande empresário americano que hoje eu já falei, por acaso caiu para mim um vídeo dele. E esse empresário, ele é dono de uma das maiores empresas nos Estados Unidos. Foi. E ele montou aqueles equipamentos pesados. Esse empresário tinha a 7ª, 8º, 9º ano. Ele não tinha faculdade, não sabia nada sobre engenharia, mas ele foi conversar com o pastor dele e o pastor dele, conversando com ele, falou: pastor, eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar minha vida, eu quero fazer tudo que Deus tem para mim. E o pastor dele disse: meu filho, fazer tudo que o Senhor te chamou para fazer não é sempre público. Às vezes Deus quer enriquecer você. É uma forma de você servir a Deus. E ele foi embora para casa com aquilo e começou a pensar sobre aquele assunto. E ele falou com o Senhor: Senhor, eu quero servir ao Senhor dessa forma, com meu dinheiro. Eu quero te dar tudo que eu vier na minha mão. E o Senhor disse para ele: então, a partir de hoje, você tem um sócio. E ele começou a dar o dízimo. Bem antes das ideias virem, ele entendeu o dar o dízimo. E ele dava o dízimo, e ele passou a dar, em vez de 10%, ele passou a dar 90%. Só dê se você entender, viu? Não vem falar que o pastor mandou você dar, não. E ele passou a dar essa quantidade, e o Senhor deu para ele uma ideia. Essa ideia fez com que construísse tratores, máquinas pesadas que você vê hoje no mundo. Essa ideia é desse homem. Ele nunca desenhou na escola antes nada sobre engenharia. Mas Deus deu para ele a ideia. Esse homem, dando o dízimo, por 3 anos depois, ele conta que ele parou. Porque a empresa estava crescendo, ele falou: Senhor, eu vou parar de dar esses 3 anos e vou investir na empresa. A empresa dele começou a afundar, a cair, e os negócios não serem bem sucedidos. E no final do ano, o Senhor falou com ele que ele estava roubando o Senhor. E ele parou quando ele viu que o que ele estava fazendo com o dízimo, ele estava gerenciando o dízimo. Ele voltou a devolver ao Senhor todo o dízimo, voltou a dizimar, a empresa voltou a crescer. Essa empresa chama-se GM, você já deve ter ouvido falar. Construção de tratores, tanques de guerra, tudo que é pesado. Foi ideia de uma pessoa que simplesmente era um membro que sentava na última cadeira. Era um membro que simplesmente teve uma ideia. E ele conta que tudo que ele tinha, ele ficava com 10%. O resto ele investia na obra de Deus. Ele entendeu para que ele veio. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Ele fala uma coisa interessante. Eu tenho o Todo-Poderoso dentro de mim. Eu tenho Deus dentro da minha vida. Se eu tenho Ele, o recurso não é nada. O problema é que a gente olha para o recurso e acha que Ele é a solução da nossa vida.
Se eu tiver 50 mil, eu dou, eu até penso, pastor, se eu tiver 50 mil euros, eu até penso em dar 10% de dízimo e essas coisas na minha vida eu vou solucionar muita coisa. Eu vou ter 50 mil euros, eu vou compro mais cabazes para a igreja, até compro 10 mil de cabazes, fico com 30 mil para me investir. O problema não é o dinheiro, é o seu coração. Ele pode fazer você ter uma ideia, enriquecer da noite para o dia, mas a obediência nele não é o quanto eu tenho ou o quanto eu vou ter, é a minha obediência. É a minha obediência. É para mim fazer isso, então eu vou fazer isso. Se é para mim fazer aquilo, então eu vou fazer aquilo. É para morrer, eu vou morrer. É para ser queimado, eu vou ser queimado. É a minha obediência. Você vai ver Samuel fazendo sacrifício ao Senhor. Eu peguei o melhor e deixei para fazer sacrifício para o Senhor, eu deixei para entregar ao Senhor. Saul, Samuel fala com ele, Deus não quer sacrifício, senão obediência. Não administra aquilo que pertence ao Senhor. Se você é de outra igreja, entregue o seu dízimo lá. Não administra aquilo que pertence a Deus. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Aonde você quer estar? Se você não obedece ao Senhor, querido, a sua vida, sempre ela vai ser como uma pluma. A hora que vem o vento, vai. A hora que sobra para lá, vai. Você não está firmado na rocha. Eu quero gastar a minha vida, como estava cantando o Henrique. A gente canta, acha bonito, mas será que a gente quer mesmo gastar a vida? Será que a gente quer mesmo Ele? Ou é simplesmente, se for status, se me der ibope, se eu me levantar como professor do Rema, ou se eu for um ministro, ou se eu for um pregador? Se o Senhor amanhã mandar você largar tudo, é ibope? Eu quero ser uma estrela. Se tiver no plano dele, se for a vontade, seja. Mas eu não nasci para isso. E se eu não tiver e você for, só você vai brilhar. A honra está aí, querido. Quando chegar lá, você já recebeu a sua honra. A gente acha muito interessante quando vão missionários para lugares que há perseguição, que há morte, e a gente daqui, nossa, que chique, um dia eu vou chegar lá. Foi obediência. Às vezes largam família, largam tudo. Às vezes alguns nem voltam, mas foi a obediência que fez isso. Eu desci do céu não para fazer minha vontade. Quem ia descer? Se perguntar para você hoje, olha, você lá no céu, com Deus do teu lado, top do top. Olha, você quer descer para salvar um povo lá? Eu? Vou não.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Ele estava pensando em você. Ele estava pensando nessa aliança, para que você pudesse ter uma vida e vida abundante. Se quiseres e me ouvires. Aleluia. Sei que muita gente deve estar pensando assim, o pastor está falando isso porque ele está querendo falar para mim. Eu não quero, não. Se você estiver pensando, então é para você mesmo. Ouça, guarda, engule, por mais duro que seja, engula, porque alimento sólido faz bem, você precisa crescer. Como Paulo fala, né? Eu não pude falar a vocês como a espirituais, eu tive que falar como meninos. Tive que dar leite. Imagina o tempo que essa igreja perdeu. Por quê? Teve que beber leite. Não podia falar de coisas mais altas que pudesse o povo alimentar e falar, uau, isso mesmo. Não, teve que tomar leite. O que eles tiveram que ouvir? Mesma coisa. Por quê? Era menino. A Bíblia diz em, acho que Gálatas, se a minha esposa não me engana, que ela é professora que fala que quando o herdeiro ainda é menino, em nada ele se difere do escravo. Porque ele precisa de tutores. Não é isso? Então o que está dizendo? Que quando você ainda é menino, você não é diferente do escravo. Ele está falando que você, enquanto você é menino, você não é diferente do ímpio, que está lá fora, o escravo. Porque quem está no mundo é escravo. Enquanto você é menino, você está igual a ele. Praticando pecado, vivendo a vida leviana. Já que é assim, então vou chutar o pau da barraca, vou ficar aí no mundo mesmo. Mas virá um julgamento. Eis que o dia do Senhor se aproxima, querido. O dia do Senhor se aproxima. Ninguém vai poder te tirar daquele dia. Nem sua mãe, nem seu pai, ninguém. Só o sangue dele vai poder te tirar. Mas em nada se difere do escravo. Você parou para pensar que enquanto você não toma a atitude de homem, não cresce, não pode ouvir uma correção, não pode ser chamado, não obedece ao Senhor, você está igual ao ímpio? Aí a herança não vem? Trabalhando na própria força do braço? Trabalha, não possui? Trabalha, não adquire nada? Mas se você olhar para homens na Bíblia, você vai ver homens que trabalharam, foram fiéis ao Senhor e prosperaram. Passa ano, entra ano, 2 anos, 3 anos, crente é a mesma coisa. Não tem nem verão nem inverno para ele, é a mesma coisa. Vento sopra, as folhas estão do mesmo jeito. Porque é menino. Diga, eu não sou menino. Eita glória. Aleluia. Você quer comer o melhor dessa terra? Você quer ter o melhor dessa terra? O melhor dessa terra não é pro ímpio, não. O melhor dessa terra é teu, te pertence. Existem coisas em Deus para a tua vida que você ainda nem tocou. Você nem pisou naquilo. Você acha que Deus ia enviar Jesus para que nós tivéssemos falta? Quando Ele colocou Adão num jardim, com tudo preparado?
Aleluia. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de dizer, Senhor, eu estou aqui para te obedecer, estou aqui para fazer o que você quer que eu faça. Pode o sangue dar na canela, mas eu não me arredo. Eu não arredo. Eu sei que você é fiel. Aleluia. Crescer no Senhor, obedecendo a Ele. Você desceu do céu, né? Amém? Um novo espírito. Espírito, alma e corpo. O Espírito veio do Senhor, amém? Então você desceu para quê? Para fazer a vontade do Senhor. E há prazer, você vai se alegrar quando você entender que você desceu para fazer a vontade de Deus. Aí, essa lacuna que você tenta preencher da sua forma, ela vai ser preenchida quando você entender que você veio para fazer a vontade dele. Isso que você tenta, eu preciso, não está legal. Faça a vontade dele. Eu devo estar com 7 anos de Verbo da Vida. Por toda a minha vida para trás, eu sempre falo isso. Eu era cristão. Tive do lado de pessoas muito boas. Já era para mim estar. Andei com pessoas boas. Pessoas top, que você vai falar assim. Se eu falar o nome aqui de algumas, são pessoas que estão em evidência no mundo lá no Brasil. São pessoas que você olha, como que você andou com... Mas o problema era eu. Eu não ouvia, eu não obedecia. Achava que evangelho tinha que se viver da minha cabeça. Mas quando eu cheguei aqui, que eu fui confrontado, e eu obedeci ao Senhor, aí sim, tudo aquilo que eu sonhava, que eu orava, que eu pedia a Deus, em pouco tempo, obediência. Obediência. Aleluia. Você entregou sua vida a Ele? Tem certeza disso? Sua vida pertence ao Senhor? Sua vida foi depositada aos pés dEle? Porque quando eu dou algo para alguém, pertence a Ele. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Existe um melhor para mim e para você. Não adianta dizer para o Senhor, Pai, eu não estou comendo o melhor dessa terra. A tua palavra diz que se eu quiser e de ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. Ou se eu quiser e obedecer, eu não estou comendo, Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Ai, Deus. Parado. Medita na minha palavra dia e noite. Então ela fará prosperar o teu caminho. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que você deseja, o fim que você deseja, o progresso de vida que você deseja. Eu é que sei. Então passareis a orar a mim. Aleluia. Eu quero fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Existe uma força. Eu sempre falo esse versículo
Ezequiel. O profeta, quando vê as águas e ele vai entrando, as águas dão no joelho, dão nos arteiros, depois dão no joelho, depois elas dão na cintura, depois elas dão no ombro. Existe uma força sua. Existe uma força que você tem que fazer, sim. Mas chega uma hora que ele veio e me tomou e me levou às águas mais profundas. Vai existir uma força sua, mas vai chegar uma hora que a palavra de Deus vai pegar você e vai te levar ao mais profundo. A palavra e o Espírito junto te leva. Obediência. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra foi pregada. Eu não falei daquilo que estava na minha mente ou nos meus pensamentos. E eu sei que o teu Espírito está trabalhando em cumprir aquilo que foi ministrado. Obrigado, Senhor, porque ninguém vai sair daqui do mesmo jeito. Você pode fazer a sua oração enquanto o louvor toca, você dizer a Ele: você dizer a Ele a respeito de você mesmo, você se alinhar com Ele. Aleluia. É. Olha o que ele diz em Apocalipse 4:3. Eu acho que essa semana de ler Apocalipse. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim de que veja. Ele está falando com uma igreja. E ele está dizendo para uma igreja: porque não é fria nem quente, estou a ponto de vomitar. Porque você não ouve, porque você não obedece, porque você pratica conforme você quer. Eu estou a ponto de vomitar. Você sabe o que é isso? Você olhar o Senhor. Às vezes a gente só lê a Bíblia e só fica com as promessas. É preciso olhar as correções que tem na Bíblia. Mas você olhar o Senhor e Ele falando que eu estou pronto a vomitar, a ponto a desprezar aquilo. Vamos honrar o que foi feito naquela cruz. Vamos ser homens o suficiente de honrar o que foi feito naquela cruz. É muito fácil dizer e apontar o dedo
precisa mudar aquilo, precisa fazer aquilo outro, ou precisa fazer aquilo outro. O mundo está errado, o prefeito não presta, o governador não presta. Mas nós estamos aqui dentro. Nós entregamos uma vida ao Senhor. E nós falamos, praguejamos, dizemos isso e aquilo. Mas nós mesmos não honramos aquilo que foi feito na cruz. É muito fácil apontar o dedo. É muito fácil falar que os outros estão errados. Mas a Bíblia diz: tire a trave do teu olho. Foi feito um sacrifício. O povo de Israel, veja a história daquele povo. Estude aquele povo para você ver. Aquele povo passou tão desapercebido que quando Jesus veio, eles não sabiam nem quem ele era, porque não estavam em obediência à palavra. Deixa eu te dizer outra coisa. Isso foi eu que vi, lendo a Bíblia. Quando Jesus veio, várias facções ou vários tipos de congregações tinham. Fariseu, saduceu, não sei mais o que. Várias. E não se aperceberam de Jesus. Vamos nos aperceber de Jesus. Vamos nos aperceber de Jesus. Porque quando Ele vier, nós não vamos estar desapercebidos. Essa é uma aliança. Uma aliança de superiores promessa. Mas como eu vou tocar nessa superior promessa? Quando eu a honro. Você não honra um contrato de locação, você não honra um contrato no banco, porque ele cobra de você se você não pagar no dia certo, as taxas não vêm. É uma aliança, há um contrato. E se você não honrar, você vai ser cobrado deste sangue. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa ser nessa manhã sacudido por dentro, em tremor e tremor. Não podemos viver o evangelho do nosso jeito. Não podemos. Há um contrato. E você será cobrado desse contrato. Isso é só simbólico. Mas o contrato é feito quando eu aceito Ele. Quando eu entrego a minha vida para Ele. Esse contrato é estabelecido. Não viva o evangelho leviano. Não viva o evangelho pensando da tua cabeça. Não viva o evangelho porque o pastor pregou. Viva o evangelho que está aqui. Porque o que está aqui, mesmo que eu fale, se não estiver aqui, não viva. Viva o que está aqui. Se estiver aqui e eu estiver pregando o que está aqui, então viva. Aleluia. Obrigado, Senhor. Queria chamar os obreiros. Abra comigo em 1 Coríntios,
Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Quando ele parte e ele dá o corpo, ele está dividindo o corpo dele. Quando eu e você ceiamos, nós estamos unindo em celebração. Partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão dentre vós, fracos e doentes. Discernir o corpo. A gente pode ir para várias vertentes, mas discernir o corpo dele. Discernir o que ele fez. Discernir que você tem uma aliança. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, eu sei que aqui estão alimentos e que são perecíveis, mas nós estamos aqui celebrando a tua ceia, Pai. Aquilo que o Senhor deixou como ordenança para nós. Nós consagramos esses alimentos a Ti. Muito obrigado por este contrato, por essa aliança, Pai. Somos gratos a você, Senhor. Podem se vir. Amém. No início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada, nada, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão
maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória. Aleluia. Você pode dizer: Pai, eu vou honrar essa aliança todos os dias da minha vida, porque eu sei que foi uma aliança que você fez de amor por mim. Você pode brindar com a pessoa do teu lado? Essa é a nossa aliança. Essa é a nossa aliança. Aleluia. Obrigado. Coma o pão, querido, e beba. Se há uma palavra de gratidão no seu coração, agradece a Ele. Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia. Pai, somos gratos, Senhor. Somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos por essa aliança, Pai. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos livrou, Pai. E podemos celebrar o Senhor, Pai. Aleluia! Obrigado, Pai. Somos teu povo, somos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações.